João Manuel, como é que é? Preocupas-te mais com a transparência ou com a qualidade do nosso pessoal político? Ora bem, a transparência é importante, mas a transparência existe para salvaguardar a qualidade do pessoal político. Quando chegamos a um ponto onde a transparência, entre aspas, começa a prejudicar a qualidade do pessoal político, no sentido de chegou-se a um ponto em que já não é transparência, é voyeurismo, ou já não é fiscalização, é inveja, que essa palavra portuguesa tão famosa, ou quando já não é fiscalização, passou a ser apenas demagogia, as coisas ficam um bocadinho diferentes. E ontem, aliás, já estamos aí. Ontem tivemos um bom exemplo disso naquilo que fez o Bloco de Esquerda, não é? E a Mariana Mortágua. Quer dizer, eu pergunto, pela lógica da Mariana Mortágua, ela ontem, vamos supor que ela não se tinha enganado. Vamos supor que era mesmo verdade que isto tem 20 deputados que têm, eu já vou voltar depois a isso com mais detalhe, para perceber o que é que estamos a falar. Vamos supor que havia 20 deputados que têm, como ela dizia, imobiliárias e 7 membros do governo que têm imobiliárias. Isto, só aqui está uma quantidade de demagogia que não se imagina. Imobiliárias. Parece que somos donos de quarteirões e de sei lá de quê, não é? Das Amoreiras, das Torres do Restelo, do que tu quiseres. Bem. E, portanto, essas pessoas não podiam votar uma lei que não muda praticamente nada e sobre a qual há uma demagogia sem fim, que é a lei dos solos. Que de repente tornou-se uma opção. Há pessoas que parece que se passaram, que estão assim obnimeladas, não deixaram de conseguir raciocinar por causa da lei dos solos. Que bastava ler as alterações. Quer dizer, primeiro, as alterações importantes não foram agora, foram feitas pelo governo anterior. Estas são de detalhe. Bem, e toda a gente que se pronunciou sobre aquilo disse que não vai, provavelmente servir para nada e não vai acontecer nada. Bem, mas independentemente disso, pela lógica dela, nunca a Catarina Martins se poderia ter votado qualquer coisa que tivesse a ver com o alojamento local. Porque tem um alojamento local. O argumento na altura é, mas fica lá para a beira interior e, portanto, não é nem Alfama. E depois? Mas aí a questão, os solos rústicos que vão passar a urbanos, não é em Lisboa. Portanto, nesse caso, aí é que nessa maneira de ver o mundo existe mesmo um conflito de interesses. Quando entramos nisto, olha, entre o lançamento do programa hoje de manhã e este momento recebi uma mensagem de um ouvinte e uma pessoa que muito considero, que me mandou uma citação de alguém que escrevia na imprensa dos Estados Unidos, portanto um colunista americano, muito conhecido, ganhou vários prémios Pulitzer, ele já morreu, aliás ele tinha ele andava de cadeira de rodas, já não sei que doença que ele tinha, mas recordo-me disso, ele chamava-se, não sei se sei pronunciar bem o nome, Charles Krauthammer, uma coisa assim do género. Bem, é uma citação de 1985, tem 40 anos. Em 1985, é preciso ver, era presidente Ronald Reagan. Sim, havia muro, quer dizer, era outro mundo. Havia muro, é outra época. E ele na altura escreveu o seguinte: se insistirmos que a vida pública, eu estou a traduzir um bocadinho, claro, a minha responsabilidade, se insistirmos que a vida pública seja reservada àqueles cuja história pessoal é imaculada, não conseguiremos que modelos de virtude administrem os nossos assuntos. Ficaremos com os muito ricos que contratam as coisas complicadas da vida. Portanto, esses, pronto. E nós já estamos a ver não é? Os muito ricos, já estamos a ver por acaso nos Estados Unidos. Os muito chatos, que não têm nada a esconder. Podemos até imaginar outros, ali também pelos Estados Unidos. E nada a mostrar, nada a esconder, nada a mostrar. E os muito tortuosos, especialistas em encobrir os seus rastros e ambiciosos o suficiente para arriscar a sua descoberta. Nós, destes, tivemos cá um exemplo em Portugal, quase ultrapassável. Eu escuso citar o nome, toda a gente sabe quem é. Mas, em função destes exemplos, eu às vezes penso assim, será que alguma das leis da transparência que já existiam evitaria o que aconteceu com José Sócrates? Não evitaria, porque ele sabia esconder tudo. E passou a vida a esconder tudo.
Passou a vida a esconder tudo, era ver as declarações... Mas não achas que é precisamente depois do José Sócrates que é mais importante o escrutínio e ficamos todos mais escaldados, digamos assim? Sabes o que é? Eu vou ser muito bruto. É assim, toda a gente sabia do José Sócrates no Partido Socialista. E fora dele? E fora dele, muita gente desconfiava, mas cada vez que se tocava no assunto havia um muro que caía a defender o José Sócrates. A começar por um senhor que foi Presidente da Assembleia da República e não sei se ainda pensa ser Presidente da República, chamado Augusto Santos Silva. Chamava nome, insultava as pessoas que se atreviam a falar do assunto. Mas desde pelo menos 2000, portanto 5 anos antes de ele ser Primeiro-Ministro, que se comentava no Partido Socialista a forma como ele vestia, o tipo de roupa que ele usava e como é que ele conseguia comprar aquilo. Pelo menos desde o ano 2000. Pelo menos desde o ano 2000. Portanto, que eu recordo-me num episódio passado naquele congresso, e eu não andava lá, nunca fiz essas coisas exatamente, mas passado naquele congresso onde houve aquele choque entre o António Guterres, vê lá ao tempo que isto foi, o António Guterres e o Ministro da Cultura, o ex-Ministro da Cultura, o Carrilho. Não sei se lembra, ele foi veiado, não conseguiu falar, sim. E não sei o que mais. O Sr. José Sócrates apareceu nesse congresso com um casaco de cabedal que ninguém imaginava como é que ele podia ter comprado uma coisa daquela qualidade e daquele preço. Com aquilo que ganhava, um vulgar deputado, que era ou secretário de Estado, que não sei se ele ainda já era ministro nessa altura. Portanto, as pessoas sabiam. Houve pessoas que chegaram a cargos altíssimos neste país, que comentavam, em meados da primeira década deste século, comentavam com amigos, portanto, dirigentes do Partido Socialista, que ele era corrupto. Portanto, as pessoas sabiam. Mas protegiam. Porquê? Porque ganhava eleições. Porque achava-se que ganhava eleições, porque era o Medino de Ouro. Portanto, agora, que leis é que podíamos fazer mais para que alguém, como aqui diz, especialistas em cobrir os seus rastros e ambiciosos o suficiente para arriscar a sua descoberta, e a certa altura, tão ambiciosos e tão deslumbrados que foram viver para um apartamento em Paris, no caso concreto, que leis é que podíamos acrescentar mais? Ele já era obrigado a mostrar as declarações. Ele não tinha empresas. Obviamente, uma pessoa destas não tem empresas. Ele só tinha uma conta bancária. A única coisa que ele tinha mais era um Mercedes. Pronto. Tinha um Mercedes na garagem. Mas um Mercedes velhinho, não era assim um Mercedes de topo de gama. Portanto, quando alguém é ardiloso, não há legislação que possa quando se é ardiloso, não há lei que dê a volta a isto. As pessoas acharem que com leis dão a volta a isto, não dão. Não dão. Não é assim que se chega lá. É com a maneira como olhamos para a coisa pública. E, portanto, essa atitude não pode ser uma atitude sempre persecutória. Vamos lá ver. Se algum... Churchill, hoje, teria conseguido ser Primeiro-Ministro, uma pessoa que bebia o que ele bebia, fumava o que ele fumava, não é um modelo de virtude. Mas não é isso que tem estado em causa, não são as não, mas acaba por misturar-se tudo. Acaba por misturar-se tudo. Repara, por estes critérios hoje, e sabem que eu andei muito nos arquivos, Mário Soares não seria Primeiro-Ministro. Mário Soares tinha um colégio. E não só. Mas tinha um colégio. Não, mas Helena, tu estás a ir para a questão mais da vida privada. Não. Também da vida privada. Tinha um colégio, ele não pode legislar sobre educação, porque tem um colégio moderno, que a família dele é dona de um colégio. Será que é essa a lógica? Será que... Agora vamos lá ver. O que é que a gente vai fazer nas próximas eleições presidenciais? Pomos lá de lado o António Vitorino? Ou vamos exigir a lista de todos os clientes que ele teve no escritório de advogados? Ana Gomes já abriu essa porta. Exatamente. Mas Ana Gomes é uma demagoga. Tem que dizer isto com todas as letras. É uma demagoga. Muitas vezes está do lado certo. Mas é uma demagoga. É uma populista. É uma populista de esquerda, mas é uma populista. Eu estou um bocadinho... Eu estou a ver. Porque acho que estas coisas são demais. Quer dizer, repara, eu acho que às vezes toda a gente sabe o que é que o Candido fazia com as mulheres. Portanto, aqui é diferente. Mas, e a família dele? Bastante mais complicado. E a família dele? E os interesses da família? E a ligação? E o resto? Que a gente melhor não ir por aí. Nem vamos por aí. É assim, em Portugal, nós poderíamos ter em Portugal um presidente que foi banqueiro de investimentos.
Achas que podemos, com esta lógica que estamos agora instalada? Sabes quem é que foi banqueiro de investimentos e é presidente na Europa? Emmanuel Macron. E talvez melhor banqueiro que presidente. Mas talvez melhor banqueiro que presidente. Porventura melhor banqueiro que presidente. Mas enfim, não estou a dizer que seja um grande político. Mas não foi bloqueado por causa disso. Portanto, esta lógica de achar que não é apenas as pessoas... Vamos lá ver. Quando estamos a falar de chegar ao nível de algumas colunas, que é, eu tenho que conhecer todos os clientes, já nem falo do problema do segredo comercial, deixar de ser segredo comercial, é assim, qualquer pessoa que pense em ir para a política, se pensar, vão ver tudo o que é na minha vida, daqui a pouquinho estão a ver se eu tenho uma multa de trânsito, só uma vez que andei em excesso de velocidade. Atenção, andar em excesso de velocidade é crime. Sim, é crime. Conduzir bêbado é crime. Sim, e portanto, formalmente é crime. E temos um dirigente do Chega com essa acusação que também tem provocado encontros. Claro, pronto. Mas, quer dizer, não estou a dizer... todos nós temos a vida completamente imaculada para nos arriscarmos a um dia virem a descobrir, porque essas coisas estão arquivadas hoje em dia. Então, hoje em dia está tudo, nada se esconde. Tudo se encontra. Portanto, é preciso, nisto, digamos assim, eu acho que nós, como cidadãos, como eleitores, temos que olhar para estes problemas e procurar ter um nível de razoabilidade. E o nível de razoabilidade é assim, nós temos de ter leis que assegurem que nós conhecemos aquilo que são as declarações fundamentais de interesses. Mas aquilo que em última análise é importante é perceber se aquilo que os dirigentes políticos estão a fazer é feito em função dos seus interesses ou em função do interesse do país. Não é? Se não houvesse investigação ao Grupo Espírito Santo, nós descobriríamos a conta offshore do Manuel Pinho? Não descobriríamos. Mas não era preciso descobrir a conta offshore do Manuel Pinho para perceber que ele tinha vindo do Grupo Espírito Santo e que depois andava a tomar decisões que favoreciam o Grupo Espírito Santo. Designadamente, não vou falar daquele caso EDP, que por acaso acho bastante complicado. Não tenho nada a certeza que vai levar a algum lado. Estou a falar, por exemplo, de candidatar um campo de golfe que não existia e ia ser construído pelo Grupo Espírito Santo a um campeonato mundial de golfe, ou uma coisa parecida com isso, quando há dezenas de excelentes campos de golfe em Portugal. Isto é um benefício óbvio ao seu anterior patrão. Quem é que se incomodou com isso na altura? Quantos artigos foram escritos sobre essa matéria? Esse tipo de atenção é que é preciso ter. Se de repente o Emmanuel Macron, eu já não sei qual foi o banco de investimentos onde ele trabalhou. Ele trabalhou para os Rothschild. Sim, trabalhou para os Rothschild e trabalhou... Pronto. Por exemplo, neste momento, o Merz, que acabou de ser eleito chanceler, enfim, não é chanceler ainda, mas vai ser chanceler da Alemanha. Enquanto saiu da política, fez a vida. Trabalhou para também em fundos de investimento, nomeadamente numa coisa chamada BlackRock. Se falares do BlackRock, a Mariana Mortágua, ela tem uma apoplexia. A sério, acha logo que está ali o diabo feito homem, não é? Portanto, e quando estamos neste registro, quer dizer, os alemães olham para isto e dizem assim, eu trabalho para a BlackRock, portanto conheço-me aos americanos, portanto isto vai ser importante para a relação, com uma relação difícil que vamos ter com os Estados Unidos durante os próximos 4 anos. Porque está lá o Trump. Portanto, é bom que temos alguém que conhece bem como é que eles pensam. Não é, ele vem aí para o governo da Alemanha para fazer negócios da BlackRock, que é o que o país dos lusíadas e da inveja acharia que era mais razoável, até porque ele entretanto ganhou imenso dinheiro com isso. Eu acho que ele até tem um avião, tem 2 aviões. Portanto, é uma coisa que dá muito jeito, uma faria. Portanto, vamos lá ver. Quando vai à revisão, portanto, não é? Eu acho que a questão não é, nós temos, eu acho que, por exemplo, há muitas coisas que nós podemos melhorar. Por exemplo, as declarações de interesses dos políticos devem estar disponíveis online. Em vez de estarem
praticamente escondidas e só podes pedir uma de cada vez e obrigar os jornalistas que querem fazer esse trabalho a um trabalho insano. Se estiverem disponíveis online, o que é que vai acontecer? Qual é a diferença? A diferença é que tu vais permitir a qualquer cidadão, sem denúncias, a perceber se aquela declaração que o interesse lá tem coincide ou não com aquilo que a cidadão conhece daquele político. E isso é a melhor forma de controlar. Não é criar umas leis e uma comissão de transparência que vai para um palácio em Coimbra ou umas coisas assim que leva anos a reconstruir e leis desse género. Tens é que envolver as pessoas e permitir que as pessoas usem este mecanismo. Há muitos anos, bem 20 anos, eu lembro-me que na altura alguém que depois viria a ser efemeramente Ministro das Finanças de José Sócrates, estou a falar de Campos e Cunha, defendia que um bom modelo que nós devíamos ter para, enfim, o tempo não era este, havia muito mais evasão fiscal, a autoridade tributária não era o que era. Ele dizia, a Suécia tem um ótimo modelo, que é, as declarações fiscais são públicas. Portanto, se eu, de repente, eu posso consultar a declaração fiscal do vizinho de cima. Num país civilizado, como é o caso da Suécia, isto não serve para andar a fazer chantagem, como se calhar se viria em Portugal. Portanto, depois também tem a ver com a cultura dos países e com a cultura cívica existente. Mas permite perceber se aquilo que eu conheço da vida daquela pessoa coincide ou não com aquilo que é. Não tem que depender do Estado para isso. Era na altura da discussão dos sinais exteriores de riqueza. Exatamente, não tem que depender do Estado para descobrir os sinais exteriores de riqueza. Não tem que depender disso, não é? Não tem que fazer como os... Repara, estamos a falar de culturas cívicas diferentes. Quando foi a crise na Grécia, para se perceber se as pessoas eram ricas ou não, não sei se recorria-se ao Google, começou a aparecer o Google Maps e, portanto, fotografias de satélite, e depois andava no helicóptero para ver quem é que tinha piscina, porque as piscinas não estavam declaradas e, portanto, as pessoas diziam que eram pobrezinhas e depois tinham piscinas. Portanto, isto é uma coisa que numa cultura cívica como a sueca, ou como as nórdicas, não acontece. Podíamos andar por aqui, podíamos ir por aqui adiante, falar de onde é que vêm estas culturas cívicas, qual é a origem delas. Agora, achar que tudo se resolve com leis, que tudo se resolve complicando, porque muitas vezes as leis só servem para complicar, eu não acredito nisso. Acho que, por exemplo, no que diz respeito à transparência, o que nós devemos fazer é tornar realmente transparente. Não é obrigar a pôr lá mais coisas. Eu não preciso que ponham lá, não quero, não desejo, não estou à espera de saber quem todas as pessoas que foram clientes do António Vitorino, por exemplo, porque ele há coisas que são públicas, ele foi membro de não sei quantos conselhos de administração e conselhos gerais e não sei quê, não sei quantas empresas, mas trabalhou num grande escritório de advogados que tem metade do país como cliente, porque a maior parte das grandes empresas trabalham com vários escritórios de advogados e, portanto, mesmo que não tinha trabalhado às vezes diretamente com um, pode ter tido simplesmente o colega do lado que lhe fez uma pergunta, olha, isto como é que resolves? Como é que fazias? Olha, tu conheces melhor aqueles corredores da Europa, foste comissário europeu, como é que eu consigo resolver isto na Europa? Isto pode ter acontecido. E isso leva-me a achar que ele não tem condições para ser Presidente da República. Quer dizer, nós temos que ter às vezes um bocadinho de tento. Aqui às vezes também se diz os muito ricos. Às vezes não é preciso ser muito rico, mas é preciso ter o dinheiro suficiente para não ter problemas. Por exemplo, o nosso atual Presidente tinha uma regra que eu não percebi logo ao princípio, mas depois ao um certo tempo confirmaram que era essa regra, que era nunca deixava que ninguém lhe pagasse uma refeição. Eu nunca consegui pagar uma refeição às vezes como sei como Marcelo Rebelo de Sousa. Nunca consegui. Porquê? Porque ele tinha o sonho de um dia ser Primeiro-Ministro, Presidente da República, como veio a ser. E, portanto, como ganhava o suficiente com os parceiros que dava para poder pagar esta vida e, portanto, poder pagar as refeições que fosse preciso para não ficar a dever nenhum favor a ninguém, foi isso que ele fez. Portanto, agora, nem toda a gente pode fazer isso. E se calhar, se eu, entretanto, fosse ver... Bem, eu não quero falar da indústria dos parceiros das faculdades de Direito, sim, porque é uma coisa que também daria pano para mangas, não é? Pano para mangas. Portanto, o que vale o parceiro de um catedrático de uma Universidade de Direito em Portugal
É uma coisa muito, muito interessante, não é? Enfim, portanto, eu acho que nós temos que olhar para isto com um bocadinho de percepção e depois perceber outra coisa, que também, como vou ser muito franco, eu acho que uma boa parte os portugueses neste momento dividem-se em dois grupos. Os que acham que qualquer pessoa que ganhe muito dinheiro é desconfiar e, portanto, desconfiam de tudo e de todos. E depois aqueles que, quando lhes dizem que é um crime ter uma empresa imobiliária, não sei o que mais, dizem, mas todos nós temos. Porque isto não é uma coisa pequena. Eu fui ver aqui alguns números, fui à procura. Bem, em Portugal, nós temos sensivelmente 1.300.000 empresas. 99,5% dessas empresas têm menos de 10 trabalhadores. Sim. Portanto, são microempresas. Portanto, de acordo com dados de 2020, não, eu disse, estou-me enganando no número, isto é até 20 trabalhadores, com menos de 10 trabalhadores são 87,6%. Portanto, é a esmagadora maioria. Portanto, quando fazemos a divisão, em Portugal, e quando vamos aos CAIs, os CAIs é aquilo que são as atividades económicas, não é? Vamos aos CAIs. Portanto, eu fui ver, no INE estão dados sobre isto. Portanto, dados de 2023, são os últimos, não há 2024. Portanto, empresas que tivessem o CAI é o Código da Atividade da Empresa. Portanto, por exemplo, se tiveres uma empresa agrícola, tens um CAI diferente se plantares macieiras ou se plantares trigo. Porque há CAIs para tudo no sistema fiscal. Pronto. Se tiveres uma casa alugada e ela, em vez de estar em teu nome, tiveres criado uma empresa, porque por isso, sei lá, por exemplo, se tiveres um alojamento local, para poderes contabilizar as despesas que tens que ter, a limpeza, disto, daquilo e daquele outro, provavelmente vais ter que ter uma empresa. Portanto, porque fazer aquilo com recibos verdes e a nível individual é capaz de ser um bocado complicado. Portanto, há... E aí há um CAI diferente. 64.796 empresas, portanto, estamos a falar praticamente 65 mil empresas que têm, de alguma forma, atividades imobiliárias. O número de trabalhadores destas 65 mil empresas são 99 mil, não chega a um trabalhador e meio por empresa. É disto que estamos a falar. Quer dizer, mas o país conhece isto, porque estas 64 mil empresas pertencem a 64 mil portugueses, que têm família, que têm vizinhos, que têm amigos, e que depois olham para isto e acham, mas isto é ridículo, isto não faz sentido nenhum. Este debate, estamos a falar de quê? Não estamos a falar, claro que há algumas grandes empresas, algumas empresas no setor imobiliário, mas essas empresas não são aquelas que estamos a falar aqui, e eu não sei que depois é que aqueles, sei lá, os arquitetos, como foi o caso da Ministra da Secretária de Estado da Habitação, salvo eu. Creio que sim. Creio que sim. Disse, eu era arquiteta, fui arquiteta, tive pela lógica da minha própria atividade, tive uma empresa enquanto exerci até 2019. Quer dizer, isto é o que é normal. Portanto, isto não é razão para desconfiar. O que eu tenho que verificar é se, nas decisões políticas que tomo, como aconteceu com Manuel Pinho, como aconteceu com José Sócrates, essas decisões beneficiam ou não aquilo que são ligações conhecidas. Quantos membros do governo, se eu de repente começar a tomar decisões que beneficiam, por exemplo, as empresas monopolistas, os chamados incumbentes, os que estão no mercado, os que não deixam entrar os novos, os que prejudicam a concorrência, e tem que olhar para a atenção, tem que verificar o que é que aqui se passa, o que é que pode aqui haver, porque para haver corrupção muitas vezes basta no limite um almoço e a expectativa que eu a seguir vou para um sítio qualquer. Eu essa coisa dos almoços transtorna-me, desculpa, parece que essa ideia de que as pessoas se corrompem por um almoço, eu sou uma pessoa muito renitente a aceitar convites para almoço. O outro governo
teve problemas com Sim, mas também. parece que estamos todos esfomeados. Vamos lá ver, problemas com almoços. Havia almoços daqueles de que foi acusado o João Galamba, a pessoa que eu conheço muito bem, e que eu critiquei imenso, que eram ridículos. Ridículos. Quer dizer, aquilo era ridículo, era absurdo. Eram almoços, como nós temos aqui quase todos os dias, almoços de 15 euros por pessoa. Parece que de repente estou a almoçar num estrelas Michelin, onde os almoços não ficam a menos de 150, 200, 300, 400 euros por pessoa. Não é disso que estamos a falar. Não havia lá nenhum almoço no Belcanto, que é 2 estrelas de Lisboa. Nós não temos nenhum 3 estrelas. Não havia lá nenhum almoço no Belcanto. Mas as pessoas já acham que tudo, que eu me recordo, enfim, a minha memória também não dá para tudo, não foi verificar. Portanto, isto... Quer dizer, não é assim que as coisas acontecem. Muitas vezes acontecem, querem perceber, olhem para o caso de José Sócrates e em nome do caso de José Sócrates não digam que todos os outros têm que andar nus e que têm que ser puros desde o momento do nascimento, porque ninguém é. A não ser, como disse aqui há 40 anos, este colunista, num tempo ele era conservador, portanto era próximo dos republicanos, havia um presidente republicano, não sei qual foi o pretexto para isto, mas que basicamente é, ou ficamos com os muito ricos, já tivemos vários, não é? Sim. E já tivemos vários, porque quando é essa altura, eles dão a volta, os muito ricos, os muito descarados dão a volta, o Trump e o Berlusconi deram a volta, e atenção, deram a volta democraticamente, porque há uma altura em que as pessoas se cansam dos puritanos, do puritanismo em excesso. E, portanto, eu acho verdadeiramente, agora para ser completamente franco, extraordinário que em Portugal tenhamos a discutir imobiliárias quando o mundo está a acontecer o que está. Pronto, não me apetece estar para este peditório, vou ser franco. Não me apetece estar para um peditório de uma lei de solos que não serve para nada, não tem impacto praticamente nenhum e que de repente cai o Carmo Trindade. Quer dizer, cai o Carmo Trindade, sim senhora, por causa do que está acontecendo no mundo, isso sim. E aí cai o Carmo Trindade, mas não é por causa disto. Portanto, eu acho que nisto, e eu acho que inclusivamente, para ser franco, acho que não é nisto que os eleitores estão a pensar. E quem acha, como o André Ventura acha, que por aqui vai salvar-se, não vai. Achas que não vai, mas não parou. Não parou, porque isto, à primeira vista, parece que isto é a repetição de uma fórmula. Essa fórmula vai-se repetindo. Quer dizer, vamos lá ver. Nós, jornalistas, temos a obrigação de estar sempre a verificar estas coisas e fazemos-lo. E, portanto, temos que verificar com mais atenção o que se passa, não é? Portanto, e se tivermos dúvidas sobre alguém, quer dizer, eu não contesto que se tivesse ido verificar se a casa do Montenegro, em Espinho, que é uma casa, de facto, bastante grande, foi tudo feito de acordo com a lei. Aparentemente foi, pelo que já foi investigado. Mas acho bem que nós achamos assim, ter uma casa destas não é o mais comum do mundo, portanto vamos ver. Sim, e ter cuidado com outra coisa, porque uma das coisas que mais dificuldades criou nas investigações a José Sócrates, e eu lidei com muitas, porque nos lá em que trabalhava na altura, que era o Público, era o argumento que ele dava sempre, que é a herança. Argumento que chegou, digamos, ao absurdo final de 1 milhão de contos guardado num cofre em casa, não é? Que já foi quando, em desespero, ele chegou a este ponto. Mas ele deu este argumento muitas vezes. Houve algumas investigações que nós estávamos a fazer que pararam, porque nessa altura nós não conseguimos ir mais além precisamente por causa deste argumento. Sim. Mas não se pode ficar encadeado por esse tipo de coisas, nem encadeado por favorecimentos políticos, por ser, olha, é um dos nossos, como o que é o tipo de encadeamento que levou a que o Partido Socialista o defendesse até ao fim. Mas não foi só o Partido Socialista que fez coisas destas, atenção. Não foi só o Partido Socialista que fez coisas destas. Nós encontramos isso em praticamente todos os partidos que ocuparam lugares de poder e não é preciso chegar a primeiro-ministro. Presidentes de Câmara, vereadores e por aí adiante. Encontramos isso em muito lado. E no PSD também há. E também houve. A gente lembra-se do Duarte Lima e de outras coisas por aí adiante. Agora, de repente, não é... por exemplo, nessa altura, houve uma coisa que eu achei absolutamente extraordinária. A certa altura era o IVA.
Não era a CISA. As famosas CISAs. António Vitorino esteve envolvido. António Vitorino esteve envolvido. Eu devo dizer que a seguir falei com ele. Enfim, acho que se pode dizer isto, que era em casa dele, a convite dele, porque a notícia foi dada pelo meu jornal, do jornal em que eu estava na altura. Ele disse, eu demiti-me, sim senhora, eu cometi um erro, mas, e depois até deu uma coisa, foi a pior nota que, não sei se é verdade, se é mentira, não pude verificar, a pior nota que tive no curso de Direito foi Direito Fiscal. Portanto, não sei se é verdade, se é mentira. Toda a gente fazia isso na altura, aquele caso não tinha em termos de vantagem, não tinha vantagem nenhuma para ele, e tinha muito a ver com a história do divórcio. Muito a ver com a história do divórcio que ele tinha tido, que é uma coisa da vida pessoal das pessoas, que nem sequer um divorciado pode chegar à política. Quem vendeu também estava interessado em que o valor porque era mas lá, eles dizem que acabaram com o CISA. Agora o CISA era o imposto mais injusto ou mais estúpido do mundo? Mais estúpido do mundo, era assim que se dizia. Guterres acabou com a coisa, mas agora há um imposto muito parecido. E há outras formas de induzir as pessoas a não declarar o valor todo, que é, nomeadamente, a questão das mais-valias. Portanto, no mercado imobiliário há muitas formas de induzir as pessoas a não declarar tudo. Só que hoje é mais difícil por causa da máquina fiscal, que está muito mais atenta. Mas não desapareceu tudo, portanto, essas coisas continuam a existir, e eu não quero governantes que andem aí a fugir a impostos. Isso não quero também, não é? Portanto, que andem a enganar, porque fugir a impostos é uma coisa diferente do que andar em excesso de velocidade, apesar de ambos serem crimes. Portanto, agora tem que ter... eu tenho que olhar para os temas, verificar os temas, mas o exemplo que eu queria dar nem sequer era do António Vitorino. Era um exemplo, e agora vou dar o nome das pessoas, um exemplo de uma coisa que saiu no Independente, como sendo um grande escândalo, que era duas moradias germinadas construídas já ali para o GES, para Linda a Velha, um sítio desses, por na altura 2 ministros do governo de Cavaco Silva, Marcos Mendes e Fernando Nogueira. Ora, eu de Marcos Mendes conheço mal a vida dele, mas de Fernando Nogueira sei que aqueles 10 anos em que ele esteve no governo, por causa do número de filhos que teve, só os aguentou porque pediu empréstimos pessoais. Porque aquilo que ganhava não dava para ele se aguentar no governo. E depois a seguir, nunca mais voltou à política. Foi trabalhar para um banco. Começou finalmente a ganhar dinheiro e a pagar os seus empréstimos pessoais. Também não é isto que eu quero, também não é assim que eu quero que as coisas aconteçam. E por isso é que, da mesma forma que acho que o Chega e Ventura são demagogos quando não deixam corrigir os ordenados dos políticos, é também uma das... Eu conheci pessoas que recusaram lugares no governo porque não podiam ir para lá por causa dos ordenados que iam receber, porque tinham um empréstimo da casa, porque estavam numa fase da vida em que tinham os filhos num colégio, por essas coisas assim. É isto que eu quero. Portanto, é este tipo de espartanismo que só me dá lixo para... Portanto, quem é que fica? Olha, ficam os espetalhões que às vezes vêm das juventudes, que sobem por ali acima, que entram nos gabinetes primeiro de um vereadorzinho, depois passam a secretário, depois passam a adjunto, depois passam a não sei o quê, daqui a um bocadinho são deputados, e depois deputados, que é a carreira de boa parte dos nossos atuais políticos. Isso é que eu gostava que não acontecesse, mas é isso que está a acontecer. Portanto, porque aquilo que eu não tenho, e não vou ter, julgo nunca mais, é Assembleias da República com, já não digo metade da qualidade, digamos, humana e intelectual que teve a Assembleia Constituinte. Mas vá lá, 1/3, 1/5, não temos nada que se pareça com isso.